A gente vai ver aqui no palco agora, de uma forma bem prática, fundamentos essenciais para uma manutenção eficaz de piscinas e áreas de lazer, com foco especial na impermeabilização para garantir mais durabilidade e integridade estrutural. Quem vem aqui dar essa aula para a gente agora é o engenheiro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, Tiago Valotti. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso palco, na Arena Sunset Talks. Fique à vontade aqui no nosso palco. Quero avisar vocês que o áudio fica no fone. Quem tiver algum problema com o fone, é só levantar a mão que o pessoal vai aí ajudar vocês. E ao final da palestra, o Tiago vai responder dúvidas da plateia. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ir anotando, que ao final a gente vai abrir aqui. Tiago, com você. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Obrigado aí por todos estarem aqui na Expo Lazer. Estamos aqui na segunda palestra do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, né? A primeira foi ontem com o engenheiro especialista José Miguel Morgado. Eu sou também engenheiro... Opa, está passando? Epa, não está passando. Passou de uma vez. Vamos ver. Eu sou o engenheiro Tiago, eu sou engenheiro formado em engenharia de segurança, engenharia mecânica, atuo há 20 anos nessa área e estou no IB há quase 2 anos ajudando o pessoal. Tá? Vamos lá? Então, um breve histórico que a gente vai falar hoje, né? Tudo sobre impermeabilização, entre aspas, logicamente, né? A ideia é realmente deixar em vocês algumas dúvidas para que vocês pensem, para que nós plantemos a semente da dúvida, justamente para vocês entenderem como que funciona a impermeabilização. Vamos lá. Então, um breve histórico, né? Desde que o homem virou sedentário, ele teve a necessidade de buscar sistemas de impermeabilização, né? A impermeabilização é, assim como a marcenaria, como a agricultura, um dos sistemas básicos, um dos conhecimentos básicos que o homem tem que ter, justamente para ele conseguir fazer o seu bote, fazer a sua canoa, fazer a sua casa, colocar o seu alimento de forma segura, estanque e limpa, né? A gente sabe que existem estruturas muito antigas que já conhecidamente usam a impermeabilização. Uma delas é, logicamente, as pirâmides, né? Você tem que ter essa estrutura toda enterrada, estanque contra as cheias do rio Nilo e, logicamente, os próprios óleos embalsamadores são também uns tipos de impermeabilização. Um pouco mais à frente, uma das maravilhas do mundo, né? Ninguém sabe quem suspendeu os jardins da Babilônia, como diria Rita Lee, mas eles estão lá suspensos de estanques, né? Tem que haver uma estanqueidade para as câmaras internas serem habitáveis e, logicamente, tem que haver uma estanqueidade para que essas plantas fiquem lá com o solo úmido, né? Um outro caso muito típico são os aquedutos romanos, né? Você tem que levar a água do ponto A ao ponto B e essa água tem que chegar lá, senão você não tem o porquê ter esse aqueduto. O que se usava nessa época? Usava-se o que tinha à disposição. Seiva de árvore, qualquer tipo de fluido animal era usado. Isso, quando secava, formava um tipo de impermeabilizante primitivo, né? Lógico que isso teve uma evolução, né? A primeira revolução industrial aconteceu lá na Europa, né? Então ela obrigou, né, que o povo viesse para a cidade e aí realmente a necessidade que houvesse evolução nesse tema também, né? Logicamente, com isso veio os conhecimentos em química, né? Aqui, por exemplo, uma primeira tabela química rudimentar do Mendeleev, ou seja, já tinha o conhecimento de quais produtos, quais elementos, né, tinham essas propriedades, isso ajudou muito no nosso ramo, né? E falando sobre a impermeabilização de fato, né? O próprio Brasil colônia, assim que ele foi instaurado aqui, as primeiras edificações, como o Monte Serrate aqui do século XVI, já usava sistemas rudimentares de impermeabilização para manter as porções baixas estanques, né? O que se usava? O que tinha à disposição? Usou-se muito aqui no Brasil o óleo de baleia, né? Desde o século XVI até meados do século passado, né? E, acreditem vocês ou não, usava-se o petróleo. Pô, mas como o petróleo? O petróleo era tido desde 4.000 anos antes de Cristo, ele era tido de forma natural. Você tinha ele aflorado, né? Você conseguia colher esse petróleo. Lógico que você colhia somente as porções mais pesadas, né? Você não tinha as porções leves, mas as porções pesadas você tinha. E é aí justamente que você tinha a parafina para você fazer as velas e também o asfalto, que era um sistema rudimentar. Hoje o petróleo é ainda usado, lógico, com sistema de extração muito mais elaborado do que tinha antes, tá? Mas ainda
é usado. E aí, falando especificamente sobre o êxodo rural, o que acontece? O povo que vivia na sua casinha do sítio, talvez não tivesse tanta importância, não tinha tanta horizontalidade e nem tanta preocupação com a salubridade, né? Quando esse povo veio para a Revolução Industrial aqui do Brasil, que aconteceu mais tarde, tá? Entre o século XIX e o século XX, realmente viu-se a necessidade de você ter cidades mais implementadas para justamente suportar toda essa população de forma estanque, tá? Logicamente, né, nós tivemos a terceira revolução industrial. Essa aconteceu realmente no mundo de forma globalizada, já no final do século passado. E aí nós tivemos grande evolução em polímeros. Muitos desses polímeros de alta engenharia são usados, até hoje, usados e altamente evoluídos para sistemas de impermeabilização, né? Aqui um exemplo típico de uma casa do século passado, paulista, tá? Percebam como essas casas elas tinham a preocupação de você subir essa casa, de você ter um porão, um sótão, justamente com medo para que não houvesse o contato direto com a água, né? Nós temos aqui exemplo da Ponte Santa Efigênia, 1913, ela veio montada, né, lá da Bélgica, se eu não me engano, e já veio preparada, pré-impermeabilizada e está hoje, até hoje, na ativa. Já passou por 2 ou 3 processos de manutenção, mas foi uma das estruturas que foi inicialmente pensada em ser impermeabilizada e tem aí mais de 100 anos, tá? E percebam hoje, o que acontece hoje? Você tem estruturas, você tem muito mais horizontalidade na sua cidade, muito mais verticalidade, então existe uma necessidade muito maior hoje de você controlar quais áreas que você quer impermeabilizar com muito mais eficiência. É sabido que o metrô é um dos caídos muito conhecidos aqui de São Paulo, né? 1966, com o prefeito Faria Lima, muitas câmaras submersas, muitos túneis locais de acesso, próprias estações internas, né? Tudo isso tem que ser impermeabilizado. E a ABNT, naquela época, fez a primeira norma que nós conhecemos, que é a NB 279, de 75, que trata especificamente sobre sistemas e produtos de impermeabilização. Não por acaso o IB também surgiu nessa mesma época, nesse mesmo ano, 1975. Lógico que isso veio evoluindo bastante. Tivemos a NBR 8083, tivemos as nossas normas mãe de impermeabilização, 9575 de projeto e 9574, lá de 85 e 86. Tivemos normas de manutenção, normas de reforma, a tão conhecida norma de desempenho NBR 15575, em suas 6 partes também, cita de forma sucinta, mas cita a impermeabilização. E, logicamente, que tudo isso tem que ser evoluído. Ninguém se baseia nessas normas antigas do jeito que elas estão. Elas têm que evoluir à medida que todos os métodos construtivos assim requerem, assim que os produtos evoluem, assim que a necessidade de desempenho de vida útil também evolui. E, logicamente, nós temos exemplos aqui da norma recente, 13321, a tão conhecida manta líquida, né, que tem realmente o nome como membrana acrílica. Ela foi altamente revisada, altamente evoluída. A norma de poliuretano também, a primeira parte foi revisada, as outras partes estão em revisão e muitas outras normas estão também em revisão justamente para trazer maior assertividade. O IB também tem diversos guias que auxiliam todos os projetistas, instaladores, justamente na questão de como projetar, como manter, como gerir um sistema de impermeabilização. E aí, né, nessa sopa de letrinhas, você vê que eu vou falar várias vezes de impermeabilização, vou atropelar, pode ser que tenha até coisa escrito errado, é uma sopa de letrinha mesmo, tá? Então, o que é permear? Permear é você passar algum fluido por algum meio, né, por algum meio poroso. As nossas construções são basicamente feitas de meios porosos, né? E nós não queremos isso, né? Nós queremos algo que seja impermeável, né, que não deixe isso acontecer. Através de um agente, né? Bilis é um agente mediador, e fazemos isso através de uma ação, né? E, resumindo, né, a definição nova da revisão da norma 9575 é que impermeabilização é um tratamento, né, de uma área definida através de processos, técnicas, metodologias, materiais, que visa proporcionar estanqueidade. Do quê? De uma estrutura ou parte específica dela, contra infiltração de fluidos. Percebam que não é só água, tá? São fluidos. E percebam que você nunca vai comprar uma impermeabilização de balde. Por quê? Porque não é só um produto, não é um material, mas depende também de processo,
técnicas e métodos para isso. Um pouco mais à frente aqui, vamos falar sobre a água, né? É óbvio que a água é essencial para a vida, né? A gente fica mandando sondas direto aí no espaço, procurando algum planeta ou exoplaneta que tenha água, né? O nosso corpo, basicamente, nós dependemos demais da água. E vocês devem ter ouvido, quem já ouviu em impermeabilização, falarem de maneira errada. Ah, a água é inimiga da construção. Lógico que não, ela é amiga, né? Se você não tivesse água, você não conseguiria fazer nem casa de argila, nem casa de cimento, nem casa de nada, né? Você não teria concreto e argamassa. Porém, uma vez a edificação pronta, você tem que controlar justamente o acesso, o ingresso dessa água. Senão ela vai oxidar as suas ferragens, vai degradar o seu concreto e vai agredir a sua alvenaria e destruir a sua pintura. E quais são as propriedades, né? O que é esse tal de H2O aí, né? O que é esse H redondinho azul? É o hipopótamo aqui do HTH, né? Que também é H, né? Não. É a nossa tão conhecida molécula de água, né? E o que a água tem de especial? É muito fácil você achar água na nossa vida aqui nos 3 estados físicos. Você acha muito abundante água líquida, muito abundante água em formato gasoso, está no ar o tempo todo, e de maneira não tão difícil assim, a água em estado sólido. E a água tem uma propriedade muito interessante, né? Ela molha, né? E por que ela molha, né? Por que a água é molhada? Primeiro, porque ela tem uma grande propriedade de adesão. A água molha porque justamente ela consegue aderir a qualquer tipo de superfície, principalmente se for uma superfície porosa. E ela tem uma propriedade de coesão, que é justamente a propriedade de ela se aderir a ela mesma, tá? E isso dá uma propriedade interessante à água, que é a propriedade de subir por um capilar. Ou seja, a água consegue subir por um capilar. E isso, em termos de construção, fornece essa explicação. Por que a água acaba molhando as porções baixas de toda edificação, mesmo que você não tenha água nas partes mais intermédias? Porque a água consegue subir por capilaridade. Você molha só a parte de baixo, basta esperar um pouco que essa água vai subir por todo esse intermédio. E quais solicitações que a água vai impor, né? Ou seja, a água pode ser, ou parecer que é só uma, só que ela vai ter diferentes solicitações. Por exemplo, né, ela pode vir da onde, né? Ela pode vir da sua própria construção, a água que você usa para lavar o seu carro, a água que você usa para tomar banho, a água da chuva que cai sobre a sua edificação, pode vir de uma outra construção. Imagina algum vizinho que faça uma construção sem planejamento e ele despeje água de maneira sem planejar na sua edificação, ou ele exponha a sua edificação a uma terra úmida. Isso é um problema. Pode vir do solo. A gente comentou que a capilaridade é algo realmente que acontece em toda superfície porosa exposta ao solo, e pode vir, logicamente, da sua atmosfera, seja do ar que tem umidade e seja, logicamente, da água, e aí vem com precipitação, tá? E aí nós temos alguns tipos de água que é importante que vocês saibam. A primeira é a água de percolação, né? Que é aquela água de chuva, a água de lavagem. Ela realmente é o formato... Perdão, falei muito. Ela é o formato... Deixa eu pegar uma aguinha aqui enquanto isso. Ela é o formato mais comum de água que a gente tem. É nossa água de chuva, nossa água de lavagem, é nossa água que está realmente nos banheiros, nas partes baixas. E qual que é uma característica dela? Ela não tem pressão hidrostática importante. Sempre abaixo de 10 centímetros de coluna de água, né? Um outro exemplo aqui, que é um caso mais severo, é a água sob pressão, tá? A água sob alta pressão, sempre acima de 10 centímetros de coluna d'água, por exemplo, em uma caixa d'água, né? Pressão é força sobre área, as porções com maior força são as porções baixas. Então você imaginem que essa estrutura toda tem que ser pensada para suportar essa água. E essa impermeabilização também interna tem que ser pensada para isso. Nós temos pressão positiva e temos pressão negativa. Pressão negativa é a mesma coisa, tá? Sempre acima de 10 centímetros de coluna de água, né? Não confundir pressão negativa com umidade retida, tá? Isso é uma coisa completamente diferente, mas a pressão negativa ela vai agir justamente como a pressão positiva, só que no outro sentido. Imagine que você tem um quarto, uma estrutura que está enterrada e por volta aqui
você tem a terra com a água úmida exercendo pressão. Você tem que ter uma estrutura ou uma impermeabilização que resista a essa condição, que ela é bem crítica. Nós comentamos sobre a capilaridade. Eu acho que todos vocês já viram na vida alguma edificação com problema de capilaridade, que é aquela umidade baixa, tá? É aquela umidade que você vê nas casas sempre na porção baixa. Isso aí realmente é muito complicado. Muitas causas de patologias dominantes são devido à não preparação da água de capilaridade. E aqui nós temos um exemplo aqui, mesmo as porções de cima aqui, onde você não tem o contato direto com a água, né? E essa porção ela é porosa, ela vai surgir a capilaridade, você tem realmente problema se você não impermeabilizar todo esse embasamento da sua casa aqui. E uma outra que nós vamos ver bastante aqui, água de condensação, né? Temos até várias sauninhas funcionando aqui, que é justamente aquela água que vem do vapor, né? Acontece dentro de caixa d'água, acontece dentro de sauna, que é aquela água que você não vê, que é aquele vapor. Às vezes até um próprio armário, um armário em qualquer região, que pode parecer que não tenha vapor ali, mas o vapor do ar acaba se condensando e você acaba tendo problema quanto a isso também. Bem, e aqui, quais áreas da casa que a gente tem que impermeabilizar? Bem, uma casa bem simples, né? Percebam vocês que você tem todos os tipos de solicitação que a gente comentou aqui. Tanto sob pressão na parte de cima, percolação nas áreas externas, água de capilaridade nessa porção baixa aqui, que você vê aqui as partes subterrâneas. Então tudo isso acontece de maneira conjunta, né, na sua edificação. E deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque lembra que eu falei para você que água é essencial ao corpo humano, né? Principalmente a garganta. Obrigado, viu? A gente fala muito, né? E acaba secando a garganta um pouco. Então, quais exigências dessas áreas? Você tem que ter algumas exigências. Primeiro, você tem que ter que essa área tenha uma certa impermeabilidade. Opa. Outra questão, nós estamos vendo bastante expositores aqui que trazem o quê? Trazem justamente sistemas, seja por cloração, seja por íon, seja por UVC, para você manter essa água com higiene. Ou seja, a água com higiene é aquela que você consegue se banhar. Tá? Existe uma exigência maior que isso, que é aquela água que você vai tomar. Né? Existe uma norma, NBR 12170, que trata justamente das exigências que o impermeabilizante que está em toda aquela volta tem que ter para garantir que a água que vocês tomem fique potável, tá? Ela mantém as boas características dela. Outra questão aqui, né? Quais áreas que você deve pensar em impermeabilização? Logicamente, qualquer área molhada interna, tá? Seja banheiro, seja lavanderia, você tem que pensar que ela vai estar sempre em contato direto com a água aqui, geralmente de percolação, e você tem que preparar essa área, pensar que ela tem que ser impermeabilizada. Também áreas molhadas externas, logicamente, contato direto com a chuva, você tem que também pensar que essa área toda tem que ser impermeabilizada. E uma coisa que acontece muito, que nós estamos vendo muito aqui, piscina. O que é a piscina? É uma área de contenção de água. Logicamente que ela tem que ser impermeabilizada. E lembrem vocês, né, contra um dos piores tipos de solicitação, que é a água sob pressão. E aqui, né, vamos ver aqui um exemplo de alguma piscina aqui, né. Então, o que você tem aqui? Todos estes jardins que vocês estão vendo aqui, tem que ter um certo grau de controle de absorção de água. Todas essas porções aqui do deck, você tem que ter também um controle de exposição a essa água. Por exemplo, essa cascata aqui, você tem que ter também um controle. Isso aqui deve ser algum spa com alguma laje. Então, você tem que ter um certo... Oh, bem mais um pouco d'água aqui. Tempo seco é duro, né? Para vocês verem o que a umidade baixa faz conosco, né? Então, você tem que ter um controle muito grande do que você vai impermeabilizar aqui. Nem falamos, então, sobre essas áreas desses jardins. Ele tem que ser impermeabilizado tanto com pressão positiva, tanto com pressão negativa. E, logicamente, a nossa piscina. Com o nosso boiadorzinho de cloro aqui, então o meu sistema tem que ser preparado para ter esse controle, essa agressão química.
Spa, a mesma coisa, o spa geralmente é um pouco menor, em área mais interna, então você tem que ter um controle maior sobre essas paredes. E o que dizer das saunas, né? Sauna é basicamente uma barreira de vapor, né? Então, isso a alta temperatura, com grande vapor, todas essas superfícies têm que ser preparadas. E aí, o que você tem que ter de solicitação para você essa impressão ela suportar? Primeiro que a sua água, nós vimos aqui, ela vai ter diferentes solicitações. Primeiro quanto à frequência, vazão, pressão, temperatura, agentes agressores, isso tem ou não que ser potável. Depois, pelo local, qual a condição estrutural que você tem, condição do substrato, cargas, interferências e por aí vai. Além das condições de projeto, se é viável tecnicamente, qual que vai ser essa tecnologia, questões de eficiência, custo, tempo de execução, tempo de vida útil, limitantes desse sistema e questões de manutenção. Vamos falar aqui um pouco de patologias, né? Que são os problemas, né? Primeiro que nós temos aqui é a fissuração. Pode ser um problema tanto causado pela falta da impermeabilização ou um problema que faz com que ela falhe. Então, todo local que você vai impermeabilizar, você tem que ter um correto projeto quanto a suporte de fissuração. Goteira e vazamento, imagine um telhado vazando, uma laje vazando que vai cair sobre a sua cabeça. Mancha, uma pintura mancha se ela estiver em contato com água, porque muitos desses agentes de cor são agentes que são lixiviados, né? Deterioração realmente é um caso mais grave, né? Imagine que a sua madeira, o seu gesso, eles se deterioram em contato com a água. Outro caso aqui, bolor e mofo. Bolor é o primeiro estágio, mofo é o segundo estágio, que é justamente o quê? São agentes patogênicos, geralmente causados por fungos, tá? E aqui nós temos aqui o conjunto de oxidação e eflorescência, né? Esses dois conjuntos, né, acontecem de forma junta e podem causar o seu dano estrutural se for uma região realmente com função estrutural. Oxidação, nós sabemos o que é justamente a oxidação do ferro, e a eflorescência é o que? É justamente a perda dos componentes de cálcio que você tem dentro do seu reboco, dentro da sua argamassa. Por isso que toda piscina de alvenaria você tem que controlar a dureza cáustica. Dureza cáustica muito alta, você coloca eflorescente. Dureza cáustica muito baixa, você basicamente lixivia toda a sua estrutura. Outras questões aqui como potabilidade, nós comentamos que a impermeabilização garante que essa água seja potável. Desplacamento, imagine que você tem revestimentos assentados em locais onde você não tem um impermeabilizante, ele pode desplacar, porque ele se lixivia. Perda de recurso, muitos impermeabilizantes têm alta refletância solar e ajudam na eficiência de placas, tá? E gelividade, que é um caso quando você tem temperaturas abaixo de zero, que aí é mais problemático ainda, porque quando se congela uma área úmida, essa estrutura ela acaba por colapsar, porque lembre vocês que o volume específico do gelo é maior do que da água. 94% das edificações, segundo esses estudos aqui, tem problema de impermeabilização. E 87% desses casos é devido à falha de projeto, uso e manutenção. E aí, né, de quem é a culpa, né? O cliente vai chamar o recém-formado, que vai chamar o mestre de obra, que vai chamar a arquiteta, que chama um rei mago, que contrata um advogado, que contrata um perito, que contrata o juiz, e muitas vezes a culpa é ou do impermeabilizante ou do aplicador, quando na verdade ela é de quem? Falta de preparação dessa obra, falta de compatibilização de projeto, não tem cuidado, não tem projeto, não tem manual de uso, não segue normas, né? Não tem inspeção e não tem a correta manutenção. E aí, falar um pouco de falhas, né? Como que é o mecanismo de falhas, né? Quando você compra qualquer sistema, seja um produto ou um sistema de impermeabilização mesmo, ele tem um índice de falhas muito alto no começo, que cai. Depois tem um perfil constante com menor índice de falhas e depois ele volta a ter um índice de falhas alto, ou seja, acabou a vida útil daquele sistema. E aí, essa primeira curva aqui, quem cobre é a garantia. Essa segunda curva aqui, quem cobre é a vida útil que o projetista que fez a sua edificação ele vai fornecer. Qual que é a vida útil de uma impermeabilização? Segundo a NBR 15575, de 8 a 12 anos para que elas ficam expostas e de 20 a 30
para aquelas que ficam protegidas. Portanto, desconfiem se alguém chegar para você que o produto tem garantia de 50 anos. Isso não tem lógica, né, como nós acabamos de ver aqui. E, inversamente, a falha é o desempenho. Tá? O desempenho de qualquer coisa vai caindo ao longo do tempo e chega ao ponto que você perde a estanqueidade. Por isso, você tem que fazer a manutenção para você recuperar o desempenho. Esse processo vai continuando, né? Vai continuando até que chega ao ponto que você perde o desempenho total. Não adianta mais ficar fazendo manutenção, você tem que trocar esse sistema. Percebam que a manutenção vai perdendo a capacidade de recuperar. Porém, a manutenção é necessária para que você tenha esse desempenho. Tanto que a norma de garantia, NBR 17170, é bem claro. Assim como o seu carro, você só tem garantia se você fizer a manutenção. A mesma coisa com todos os outros sistemas, e o sistema de impressão não é diferente. Ele tem que ter a correta inspeção, a manutenção, senão você não tem nem garantia e nem vida útil. E como buscar a excelência na impermeabilização? Vou tomar uma aguinha aqui que está seco hoje, hein, gente? Tomem bastante água, hidrata-se. Então, uma casa bem impermeabilizada, ela tem um aspecto bom, ela tem correta vida útil, ela tem aparência boa, ela tem uma valorização. Opa, pulou um aqui. Não, tá certo. Foi. Uma casa bem impermeabilizada, ela só tem manutenções preditivas e preventivas, com poucas manutenções emergenciais do tipo corretiva. São mais baratas. Para quem tem casas aí e empreendimentos imobiliários para aluguel, isso é também maior rentabilidade, né? E o que a gente quer aqui, o nome da feira é Expo Lazer, é o quê? Ter a nossa tranquilidade, ter o nosso lazer, ter a nossa qualidade de vida. Todo mundo quer essa área molhada aqui, funcionando, sempre bem vista, sem nenhum vazamento, para você poder fazer o seu churrasquinho, tomar a sua cervejinha com seus amigos, sem ter problemas de transtornos maiores, quando você for usar uma área que é de lazer, né? É área de lazer e não de aborrecer. E lembrando, né, o que a impermeabilização pede? Ela é algo multidisciplinar. Você nunca vai ter ela sozinha. Você tem que ter condições pré-impermeabilização, que é da construção, a própria impermeabilização em si, e condições pós, né, que é basicamente a manutenção. Opa, pulou de uma vez aqui, o que houve aqui? E quais são essas condições? Basicamente, todas as condições da obra, como projeto, qualidade da obra, qualidade desse produto, condição da estrutura, normalização e controle de qualidade da sua obra em si. Tem aqui um intermédio, né, que é o seu projeto de imper e a escolha de um sistema de impressão compatível. Isso vai fornecer os parâmetros iniciais para que você faça a impressão de fato. Aí você vai ter qualidade desses materiais, execução disso aí muito bem feito, uma boa tecnologia a um custo compatível. É só isso? Não. Tem que ter o correto uso e a correta manutenção dessa impermeabilização. Aí sim você vai ter a estanqueidade com bom desempenho, garantia e vida útil compatível. Opa, travou. E como que o IB congrega justamente a favor disso? Primeiro, o IB tem uma rede de associados que vai desde projeto, fabricantes e aplicadores, que são pessoas que estão sempre participando desse meio, tá? Outra coisa, feiras e palestras com presença ou acesso à informação, como nós estamos fazendo aqui. Temos grupos de trabalho específicos para estudos e novas normas que venham a surgir. Comitês setoriais que reúnem projetistas, fabricantes e aplicadores, todos conversando para chegarem nas melhores soluções possíveis, tá? Artigos e guias técnicos, como nós comentamos, o guia de impermeabilização que você acessa de forma grátis se você entrar no site do IB agora, tá? ibbrasil.org.br. Capacitação, acesso à informação, seminários e simpósios e principalmente o IB, ele é o gestor do CB22 que faz o acompanhamento das normas relativas ao nosso segmento, tá? E para finalizar aqui, lembrando que nós temos um tripé de qualidade. Primeiro, projeto, o IB tem um programa de certificação de produtos. O IB tem um programa de certificação de produtos com a BNT, Inmetro e o IBELC, que vão mostrar quais produtos são efetivamente certificados. Ao mesmo tempo, nós temos também um selo de qualidade dos projetistas
e também um selo de qualidade dos aplicadores. Vocês conseguem verificar tudo isso acessando o site do IB. E, para finalizar, teremos o ano que vem, 4 e 5 de junho, o 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, que vai fechar com o Jubileu de Ouro, 50 anos do IB. Participem, vocês vão ter expositores específicos nessa área e também palestras técnicas, tá? Pessoal, é basicamente isso. Deixo esses 7, 8 minutinhos aqui para a sessão de perguntas. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Thiago. Vou pedir para você pôr o fone. A gente vai abrir agora para as perguntas aqui da plateia, aproveitar a presença do Thiago para tirar todas as dúvidas. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão, que a gente leva o microfone para vocês. Quem gostaria de começar perguntando para o Thiago? Só levantar a mão, pessoal. Ninguém, não acredito que ninguém vai aproveitar a oportunidade de ter o Thiago aqui tirando dúvidas aqui atrás. Já vai chegar o microfone aí para você, para todo mundo te ouvir. Pronto. Boa tarde, tudo bem? Prazer, sou Yuri, da Hidropul Piscinas de Araxá, Minas Gerais. E para a gente se inteirar mais sobre impermeabilização e buscar mais conhecimento, esclarece para a gente, por favor. Impermeabilizante rígido e impermeabilizante flexível. Onde eu devo usar o rígido, onde eu devo usar o flexível, para a gente aprimorar mais esse conhecimento. Yuri, beleza? Está me ouvindo aí? Sim. Vamos lá. Primeiro, a norma NBR 9575, ela realmente classifica no que você comentou, rígido e flexível. Né? Existem alguns que falam, semi-flexível. Não, não tem. É rígido e flexível. E o que a norma ela diz, tá? Você vai usar o rígido em locais onde você não tem movimentação estrutural. E o flexível em locais onde você tem essas movimentações. Quem que vai te dar esse aval é justamente o projetista da sua estrutura. Ele vai seguir a NBR 6118, justamente para lhe informar se naquela estrutura você vai ter uma impressão rígida ou flexível. Tiago, tem a ver com fissuração? Não, né? Tem um pouco a ver, mas não. Por quê? Porque muitos impermeabilizantes flexíveis têm um grau diferente de comportamento quanto à fissuração. E nós não temos, por enquanto, na NBR 6118, né, algo mais detalhado quanto a isso. A 6118 vai falar basicamente de graus de fissuração entre 0,3, 0,4, 0,2 e basicamente não mais do que isso. Mas basicamente o que você imagina? Impermeabilizações rígidas ficam para porções mais baixas, suportam geralmente melhores as pressões negativas, tá? E são para regiões onde você não tem movimentação estrutural. As flexíveis ficam geralmente para as porções altas das suas residências, onde você vai ter realmente maiores flechas, e aí você tem que sempre lançar a mão de impermeabilizações flexíveis. Espero que eu tenha te respondido, Yuri. Quem mais quer perguntar para o Thiago? Só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Mais alguém? Ali no fundo. Tiagão, boa tarde. Flávio Taurino, da Ecobit Impermeabilizante. Prazer estar falando com você. Tiago, você vê algum problema em utilizar um impermeabilizante ou membrana acrílica em teto de reservatório? Flávio, né? Perdão, né? Flávio. Né? Sim, sou eu. Flávio, então, quais são as exigências que um teto do reservatório tem que ter? Vamos pensar que as porções de parede e piso desse reservatório vão ter solicitações quanto à pressão de água positiva. Geralmente o teto, ele não tem o contato com a água, tá? Só que ele tem contato com o vapor. Então, primeiro, você tem que impermeabilizar o teto. Isso é basicamente conhecido porque, mas o teto não vai água. Não vai água, mas vai ter sempre vapor de água, e muitas vezes vapor de água com o cloro disperso lá. Então, realmente é uma região que você tem que fazer essa impermeabilização. A membrana acrílica pode ser utilizada? Sim, só que depende, porque o que tem em cima. Geralmente, teto de reservatório, em cima dele tem alguma coisa. Tá? Em cima dele tem alguma laje, em cima dele tem alguma coisa que recebe água de percolação. E aí, o que acontece? Algumas membranas acrílicas não têm a capacidade de suportar pressão negativa. Elas vão bolhar se você tiver um teto aberto à chuva, né? Mas isso, logicamente, tem que ser quem tem que fazer isso aí, quem tem que fazer essa compatibilização
é o seu projetista de impermeabilização. Você vai ter que usar, nessas situações que eu citei aqui, um produto, né, que ou suporte a pressão negativa ou por cima desse teto você tem que fazer uma nova impermeabilização para garantir que não tenha pressão negativa no teto desse reservatório. Mais alguém gostaria de perguntar para o Thiago? Só levantar a mão. Não? Ninguém? Ninguém? Então, fechamos. Thiago, muito obrigada pela sua apresentação. Muito bom ter você aqui na programação da Expo Lazer. Eu peço aplausos para o nosso convidado.